Olá, a Fundação Cultural Palmares já certificou mais de 2.000 comunidades quilombolas em todo o país. As áreas remanescentes de quilombos estão presentes em maior número nos estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. A conquista é fruto da Constituição de 1988, que completa 25 anos, e está garantida no Estatuto da Igualdade Racial. No dia a dia, os quilombolas enfrentam desafios para manter suas tradições em meio às dificuldades do presente e os desafios para as novas gerações. O Cidadania de hoje debate comunidades quilombolas e desenvolvimento social. Para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio da TV Senado a pedagoga e quilombola Fátima Barros e o senador Paulo Paim, autor de um projeto que trata do assunto. Boas-vindas aos nossos convidados. Vamos começar pela Fátima. Fátima, qual é mesmo o seu quilombo e como foi que você fez para se formar pedagoga? O meu quilombo é a Ilha de São Vicente, no estado de Tocantins. O meu processo de formação ele foi através da Universidade Federal de Goiás, para onde eu tive que me mudar quando eu tinha aproximadamente 19 anos. Eu mudei, saí da comunidade, fiz o processo de vestibular e ingressei na universidade, passando por um processo bastante árduo, que é o de ficar fora da comunidade, que para um remanescente podemos considerar como sendo um dos processos mais difícil nessa caminhada. A comunidade já está regularizada? A comunidade está regularizada desde 2010. Nós somos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares. Temos uma associação de quilombo constituída enquanto pessoa jurídica e temos mais de 80 associados. Senador, são mais de 2.000 comunidades já reconhecidas, né? O senhor que tem viajado pelo país, o que o senhor tem encontrado de interessante nessas comunidades? Primeiro dizer que, infelizmente, reconhecidas. Não quer dizer que estejam devidamente regulamentadas. O caso de vocês talvez esteja, né? Mas a ampla maioria não está regulamentado. Das mais de 5.000 comunidades quilombolas, eu diria que em torno de 4.000 ainda não estão regulamentadas. Fica uma briga que eu não concordo entre os órgãos de governo e, na verdade, também a bancada daqueles, me referindo ao Congresso, daqueles que não aceitam que os quilombolas tenham direito à titularidade das suas terras. Por isso que o decreto do presidente Lula, que garante essa titularidade, está sendo questionado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E que nós nos preocupamos em colocar, pelo menos, já que na íntegra não deu, porque aqui também não passaria no Congresso, parte do que manda o decreto no próprio Estatuto da Igualdade Racial. Tem alguns dados que são assustadores, né? Por exemplo, só vou dar esse dado, que não é um dado que eu estou inventando, está aqui na manchete desse artigo. No Brasil, 75% dos quilombolas vivem na extrema pobreza. Nós que falamos tanto e de forma positiva, eu mesmo falo, que no governo Lula e Dilma nós chegamos na miséria quase que cerca de 40 milhões de pessoas, nós temos que admitir que, infelizmente, ainda 75% dos quilombolas vivem no estado de extrema pobreza, inclusive muitos ainda que a gente chama em casa de pau a pique, né, em que o piso ainda é de terra batida, de chão, né, e que em muitas comunidades não chegou ainda os avanços sociais que nós tanto lutamos para que chegasse a todos os brasileiros. Como é lá em Ilha de São Vicente? Olha, Ilha de São Vicente está certificada pela Fundação Palmares desde 2010. Nesses 3 anos, a gente vem lutando para implementar projetos e programas sociais que possam fortalecer a continuidade da comunidade. No entanto, nossa terra não é titulada. Nós estamos num processo de pesquisa antropológica que iniciou em maio de 2013. No decorrer desse processo, são aproximadamente 18 meses de pesquisas realizada pela Universidade Federal do Tocantins, que é uma parceira da comunidade, e pelos antropólogos do INCRA. No entanto, tramita na Justiça Federal um processo de um fazendeiro que, em 2010, inclusive, conseguiu o nosso despejo, e retornamos nesse mesmo ano, nós conseguimos o retorno e o reconhecimento
mas não temos ainda a titulação da terra. E sabemos que após o processo da pesquisa, após a titulação, ainda enfrentaremos um árduo processo de desintrusão, que talvez seja um dos mais complexos, porque significa também mexer com outras vidas, né? Nós temos uma ilha com mais de 2.000 hectares de terra, que abrigam mais de 30 fazendas e mais a comunidade quilombola. É uma ilha fluvial, né? É uma ilha fluvial no Rio Araguaia. Sim. Estamos localizados no município de Araguatins, extremo norte do Tocantins, já divisa com o sul do Pará, a nossa região. O processo, ele está tramitando na justiça, ele está tramitando dentro da comunidade. Nesse meio tempo, a gente vem realizando e desenvolvendo um trabalho social, pedagógico dentro da comunidade. Eu queria até que você falasse sobre isso, Fátima, mas antes, perguntar aqui para o senador. O senhor tem acompanhado situações semelhantes a essa em todo o Brasil, inclusive no seu estado, né, senador? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa dificuldade com relação a esse reconhecimento, a regularização. Nós temos situações as mais esdrúxulas possível, né? Há estados como o Quilombo lá na Bahia, e se não me engano também no Rio de Janeiro, que a peleia acaba sendo com praticamente as Forças Armadas brasileiras. É o caso da Marinha, né? Marinha, Rio dos Macacos. Rio dos Macacos, exatamente. Você me ajuda aqui, porque eu estava esquecendo o nome já, viu? São situações delicadíssimas, em que o nosso pessoal não consegue nem deslocar. Eles são constrangidos, são intimidados. Isso falando desses dois casos. Mas se voltar ao Rio Grande do Sul, nós temos o caso de Maquiné, onde eu levei a Comissão de Direitos Humanos, a TV Senado foi junto, você esteve junto com nós lá, e até hoje não foi resolvido. Simplesmente o processo parou num questionamento que foi feito pela outra parte junto ao INCRA. O que eu disse naquela oportunidade? Situação de conflito como essa, que envolve agricultores e os quilombolas, que também são agricultores, porque às vezes tem a mania de dizer que é como se o quilombola não plantasse, não comesse, não vivesse, não sabia arar a terra, não sabia ter lá uma produção para a sua sobrevivência. Mas acontece o quê? Aí eu dou a razão para as partes. E fiz isso lá em Maquiné e não será diferente aqui. O caso de Maquiné, por exemplo, é inegável que os agricultores foram convidados pelos governantes da época a se instalar lá, como tem também o caso do Mato Grosso. Só que os quilombolas estavam lá de forma centenária já. Então, se a terra de direito é dos quilombolas, o Estado brasileiro, via os seus governantes, tem que indenizar os agricultores. E todo lugar que eu vou e coloco dessa forma, não fica mais aquela peleia, digamos, polarizada entre o quilombola e o agricultor, em tese, né? Porque ambos são agricultores. Só para definir. Então, o agricultor que se instalou lá, incentivado pelos governos, e os quilombolas que já estavam na região também produzindo. Qual a saída? Bom, se a titularidade, pela própria Constituição e pela história dos remanescentes, pertence aos quilombolas, então o Estado tem que indenizar os agricultores, porque eles foram também enganados, quando foram dito para eles que eles podiam ir para o Mato Grosso, ou enfim, ou para qualquer região do país, que aquela terra seria deles. Então, indenizem para que eles possam ir para um outro lugar e comprar a terra, e, enfim, já que as benfeitorias não tem como levar junto. Então, eles têm que ser indenizados para que comprem uma terra também de qualidade e possam fazer as benfeitorias que eles deixaram no local de origem. Então, a minha posição é uma posição que eu entendo não de confronto, mas de equilíbrio e de muito diálogo entre quilombola, os agricultores e o governo, referindo-se a uma política de Estado. Tem que ter uma política de Estado que o governante é responsável. E não dá também para os governos estaduais se omitirem. O governo estadual também tem que participar desse processo. Porque não pode acontecer, só vou dar um exemplo, não é sobre o tema, vou dar, como eu vi aqui em Brasília. Eu vi aqui em Brasília e fiquei sobre o impacto, vendo um grupo de, vou mudar de assunto, mas é no mesmo tema, da irresponsabilidade às vezes do Estado, né? Um grupo de torcedores do São Paulo batendo com ferro em 20 ou 30 na cabeça de um cidadão no chão e os policiais olhando. Isso é irresponsabilidade do Estado. Voltando ao tema, o Estado não pode se furtar de enfrentar o problema, não pode deixar que haja um confronto entre agricultor e quilombola, ou os índios mesmo, que é também casos semelhantes, índios e agricultores, sem que ele participe. Como é que ele tem que participar nesse Estado? Não é com violência, é indenizando a parte que vai ter que se retirar daquele espaço. Fátima, que tipo de projetos vocês têm desenvolvido lá na comunidade? Olha,
dada a nossa situação, que é de extrema vulnerabilidade, considerando que nós não temos energia elétrica na ilha, não temos água tratada, nós estamos dentro do Rio Araguaia e não temos água tratada, e isso nos gera algumas situações e algumas limitações. E nesse caminhar, com esse olhar, com essa visão pedagógica, eu busquei, no primeiro momento, articular algumas parcerias. Então, eu formalizei uma parceria com a Universidade Federal do Tocantins, onde hoje nós temos um curso chamado NUFAC, que é um projeto viabilizado pela Fundação Cultural Palmares, mas executado através da Universidade Federal. Nós temos hoje 16 jovens participando desse curso, que é um curso de biojoias, dentro de um campus da universidade. É uma parceria também com a Prefeitura Municipal. Eles fazem o quê? Eles estão fazendo um curso de fabricação de biojoias. E a partir desse... De matéria-prima da comunidade. De matéria-prima da comunidade. E a partir desse curso, a gente tem já o projeto para implantar uma linha de biojoias através do babaçu, produzida a partir de sementes e as cascas do babaçu, a gente aplicar esse trabalho que vai ser aprendido no decorrer desse curso para produzir algo para a comunidade, né? Uma viabilidade financeira. O SEBRAE, ele tem uma parceria também, inclusive essa parceria do SEBRAE, ela vai culminar em uma pesquisa para a gente levantar as potencialidades econômicas da comunidade e, a partir desse levantamento, nós vamos iniciar alguns projetos que são a própria Casa de Farinha, que nós já trabalhamos de forma um pouco milenar e queremos implementar um projeto mais elaborado, mais estruturado. Nós trabalhamos também com a pesca, esses são projetos específicos, mas foi escrito e criado por mim um projeto chamado Renascer do Quilombo. No Renascer do Quilombo, a gente são 7 metas e dentro desses 7 eixos nós desenvolvemos aí algumas atividades, tanto da área de agricultura, da produtividade, quanto do artesanato, em forma da saúde, a questão do turismo, que é um eixo que a gente gostaria muito de poder explorar e trabalhar, pois a região tem um potencial turístico altamente potencial e hoje muitos desses projetos, eles precisam de apoio, né? O que nós precisamos realmente é de apoio, de possibilidade da produção e a conclusão do projeto e, posteriormente, do acesso ao SICONV, que é o Sistema de Convênio do Governo, que é um sistema, digamos assim, que bem aprimorado, mas extremamente técnico e de difícil acesso, né? Eu tenho 3 anos trabalhando, me especializando em torno de produção de projeto e ainda esbarro com muitas barreiras no acesso ao SICONV. Senador, pelo que a Fátima está colocando, as perspectivas são muito boas, né? Quer dizer, eles têm recursos, né, da terra e também parcerias. O senhor tem um projeto, senador, que tem em vista isso, né, o desenvolvimento dos quilombos, né? Tem recurso da terra, tem boa vontade, boas ideias, até algumas parcerias. Mas o governo federal tem que investir mais nos territórios quilombolas. Tem que investir mais. Eu sou da base do governo e falo isso com conhecimento de causa. Tem que destinar mais verba de orçamento. Eu canso de aprovar aqui na Comissão de Direitos Humanos 50 milhões, 100 milhões destinado ao território quilombola, isso vira 5 milhões, vira 6 milhões. Ao mesmo tempo que o governo investe em outras áreas, tem que investir mesmo, tem que ter um carinho especial aos territórios quilombolas, às comunidades tradicionais, que no longo das vidas fizeram esse país, deram a sua parte. Que eles vêm lá do tempo da escravidão produzindo. A gente fala até em indenização pelo tempo da escravidão, isso não virá, a gente sabe disso, mas pelo menos que hajam políticas públicas. Por que eu apresentei esse projeto chamado Quilombos de Amanhã? O que é o Quilombos de Amanhã que eu apresentei? Está na CCJ, lá parado ainda, mas eu acredito que vai avançar. Eu quero criar o tipo de um centro olímpico em cada comunidade, só isso. Centro olímpico. Tem lá o ginásio, tem um campinho de futebol, tem um futebol salão, tem basquete, tem um espaço para ginástica. É um centro. E ali, naturalmente, a própria comunidade vai saber administrar. Tem um lugar, como eu digo, para bailar, para dançar, para fazer o seu aniversário. Estruturado, como tem nos grandes centros. Nós temos grandes centros em São Paulo, tem o CELS, por exemplo, só lembrando aqui, criado pela Marta,
Nos outros nós temos centro de convivência. Por que na comunidade quilombola não pode ter o chamado quilombo de amanhã? Se quiserem mudar o nome, que mude. Eu quero que haja um investimento para que em cada comunidade quilombola tenha o direito a uma piscina lá, sim, por que não? Tem um posto médico lá com ambulância e com médico lá, por que não? Se outras comunidades têm, por que na comunidade quilombola não pode ter? Por isso que eu fico, às vezes, meio brabo e me chamo de rebelde, viu, Fátima? Mas eu acho que é rebelde é um do nosso sangue de alguém. Já. Mas é rebelde com razão. Eu vou continuar sempre nessa rebeldia até que seja dado o mesmo tratamento que é dado àqueles que não são quilombolas, também para os quilombolas. Centro de convivência, o centro de integração, enfim, é o chamado Quilombo de Amanhã. Senador Paim, e eu acho que o meu projeto vem exatamente ao lado do seu, porque ela está com belas ideias, pelo que percebo, está buscando recursos, está buscando parcerias, mas se tivesse um centro de convivência, com a estrutura que o Estado pode dar, e é porcaria para o Estado, porcaria, eu digo, é mixaria, pode muito bem dar, tenho certeza que vocês fariam um milagre com a capacidade que têm. Agora veja, senador, falta essa infraestrutura de energia Claro. elétrica, de água tratada, de esgoto, mas tem que se pensar também nas novas tecnologias. Com certeza. Tem que ter a internet lá na Por isso, eu vou deixar claro ela falar, nesse centro de convivência, nós falamos aqui, com as novas tecnologias, com estrutura. Por exemplo, Centro de Integração Federal Quilombola, terão como objetivo fornecer ensino básico, fundamental, tecnológico, inclusive esporte, cultura, lazer, saúde, trabalho, inclusão digital aos moradores das comunidades, e todos estarão vinculados a uma área competente e poderão lá ter, por que não, até servidores concursados. Concursado no grande centro, não, concursado lá. Na o nosso povo tem gente preparada para atender a comunidade. Fátima, hoje vocês têm escola até o ensino médio? Na realidade, as nossas crianças, elas frequentam a escola na sede do município, que é a cidade de Araguati. Vão de ônibus? Não, eles vão de barco. Na realidade, nós estamos numa ilha, então o deslocamento é feito de barco. É 1 hora de viagem, né? Ida e volta, fora todas as questões dos perigos, né? Inclusive, nós pedimos a construção de uma escola, foi incluído no projeto do PAC, esperamos que para 2014 a escola seja construída no município. Foi uma solicitação da comunidade, da associação. Estamos implantando uma biblioteca comunitária, que na realidade está sendo feito toda com esforços da própria comunidade, né? A gente não teve nenhum apoio financeiro para a implantação da biblioteca. São amigos que doaram livros e nós estamos montando o espaço do acervo para que as crianças possam pesquisar. Mas, assim, dentro da comunidade, nós temos pessoas que já estão fazendo curso superior, tem pessoas como eu, que já sou formada, já há mais de 10 anos, sou formada, que luto pela comunidade, que estou no dia a dia dessa comunidade. Então, ficar 15 dias em Brasília e ficar 15 dias no Tocantins realmente é um processo árduo. Sabe, André, não é fácil. A gente faz porque realmente a gente acredita. E o nosso povo ele é resistente, né? Quando a gente fala de quilombo e resistência, uma coisa anda lado a lado com a outra. Então, essa rebeldia que o senador coloca, eu falo que ela é uma resistência. Ela é uma resiliência, ela é a nossa capacidade de continuar criando, de tirar coisas da onde não tem, de ver que a comunidade está ali, precisa disso, vamos fazer, né? Hoje não temos energia, o que a gente faz? Temos os geradores, né? Gastamos uma fortuna na parte de alimentar o combustível para esses geradores. No entanto, o Ministério de Minas e Energia continua justificando que tem situações que tem que colocar 2 torres, que isso encarece o processo. Hoje todos nós, inclusive eu gosto no discurso no palanque dizer: graças ao nosso governo tem luz para todos. Tem luz para todos? Tem. Mas para alguns não tem. Não tem. Ainda não tem? Ainda não tem. Então, ela está corretíssima. E eu fico feliz de ouvir essa tenacidade, essa garra de acreditar que nós podemos, como disse Obama, né? Que nós podemos, nós temos que existir, temos que ser teimosos, sim, temos que reivindicar e temos que pressionar. Eu quero que o Luz para Todos seja um dia eu possa dizer luz para todos, sim, inclusive para os quilombolas. E o acesso à internet também fora da comunidade? O acesso à internet, a gente consegue ter um acesso através do celular. Né? Na realidade, tem sinal de celular dentro da ilha e nós conseguimos, o tempo que nós estamos lá, a gente consegue se comunicar.
externamente através da internet. No entanto, com um sinal consideravelmente precário e com as limitações da falta da energia. Isso não é motivo também para a gente deixar de fazer. Claro. Na realidade, nos últimos 4, 5 anos, a gente tomou a decisão que não íamos mais aguardar que ninguém fizesse só por nós, que nós, enquanto comunidade, também nos posicionaríamos e também faríamos a nossa parte. E justamente em virtude disso, André, que hoje, nesse contexto, eu me encontro em Brasília, justamente na busca de descobrir novas possibilidades, novas perspectivas, de trazer, de tirar desse silêncio. Na realidade, impera uma pedagogia do silêncio em torno das comunidades quilombolas. Nós somos mais de 3.000 comunidades. No entanto, apenas 200 e poucas comunidades são reconhecidas. Menos de 150 comunidades são regulamentadas e tituladas. Então, esse processo ele é muito, muito lento, ele é muito moroso. E pesa muito para nossas comunidades. Quanto tempo nós vamos esperar? Vamos continuar esperando? Os meus bisavós esperaram, os meus avós esperaram, a minha mãe esperou. E eu vou continuar esperando? E os meus sobrinhos, os meus filhos, os meus netos? Então, assim, a decisão de ter um grupo que seja articulado pedagogicamente, que seja um grupo que parta de remanescentes, é a nossa busca hoje. Eu falo hoje enquanto Fátima Barros, mas nós temos muitos outros quilombolas que estão nas redes sociais, que estão rompendo essa barreira do silêncio e que estão colocando seus trabalhos ali. E provando que o quilombola também produz, o quilombola escreve, produz projeto, ensinamos, somos professores, somos profissionais e podemos ser o que quisermos. Desde que isso seja oportunizado, desde que o governo também nos dê essas possibilidades, essas ferramentas, e esteja lado a lado lutando, como o exemplo do senador que vem aí colocando projeto pensando na comunidade, projeto a partir dessa luta pela titulação. Interessante essa luta da Fátima, interessante, senador. Bonita. O fato dela estar aqui em Brasília, mas não ter cortado, agradável, mostra... não ter cortado o vínculo com a comunidade. Né? Pelo contrário, aqui é um espaço de fortalecer a luta da comunidade. E nunca esquecendo, na verdade, que é o caso dela que eu percebo, e eu gosto muito disso, que cada homem, cada mulher, dentro do espaço que ele esteja, ele nunca deve esquecer suas raízes. Porque essas raízes nossas é que a gente faça... tem uma conduta, né, de fazer um bem não interessando a quem, mas sempre olhando de onde eu vim, como foi a caminhada, por que eu estou aqui e o que eu tenho que fazer, olhando sempre de um povo que está lá atrás ainda, como nós dizíamos ainda, tomando água da bica e tendo que deslocar de barco para ter direito a uma escola, quando o mínimo que nós esperávamos é termos uma escola dentro da ilha. Pô, não ter uma escola dentro da ilha, eu fiquei sabendo, claro, por você não ter uma escola dentro da ilha. Isso não quer dizer que a forma de nós nos expressarmos aqui, permita que eu diga nós, não é de reconhecer que o governo avançou. Mas o que a gente está dizendo? Fizemos, avançamos, mas temos que avançar muito mais, até porque o nosso povo não pode mais esperar, que é mais ou menos o que você disse. Ok, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado, Fátima. Obrigado, senador Paim. Nós debatemos aqui comunidades quilombolas e desenvolvimento social com a pedagoga quilombola Fátima Barros e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Se você quiser opinar sobre este programa, ligue para nós. O telefone é 0800 61 2211. Se quiser rever este Cidadania, você pode baixá-lo pela internet. Nossa página é www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.